Você já ouviu falar no mensageiro das estrelas? Siderius Nuncius. Nunca ouviu falar? Pois fica aí que eu vou contar para você o que é isso. Segura aí. Olá, meus amigos do Educação Científica e Física. Meu nome é Paulo Henrique, responsável por esse canal. E hoje, como você viu aí, a gente vai falar sobre o mensageiro das estrelas, Siderius Nuncius. O que é isso? Quem é? O que é isso? Falaremos disso hoje aqui no canal. Mas antes de mais nada, se inscreve no canal, deixa seu like, assiste esse vídeo até o final, que ajuda o nosso canal a ganhar relevância e a gente a crescer aí nas indicações do YouTube, trazendo ciência de boa qualidade para você. Então, como dissemos, falaremos do Mensageiro das Estrelas. O Mensageiro das Estrelas é um livro de Galileu escrito em 1610. É um livrinho pequeno, muito legal de ler, e ele retrata um pouquinho o pensamento de Galileu e, quando observado com cuidado, vai revelar para nós muitos aspectos daquilo que viria a se tornar a teoria heliocêntrica, ou a popular teoria onde o Sol está no centro do sistema solar, né? Da forma como nós entendemos hoje, obviamente. Para isso eu vou contextualizar um pouquinho, né, como que era a astronomia na época de Galileu, né? Então a gente pega um pouquinho ao longo da história, pegando a astronomia grega, né? Talvez um dos primeiros modelos gregos, né, de sistema solar seja o modelo de Pitágoras, né? É um modelo que onde você pode pensar como referência numa cebola cortada, né? Então, várias esferas, cada esferinha dessa era uma órbita específica de um planeta, dos planetas conhecidos até a época. Tem esse registro que os gregos conheciam pelo menos até Júpiter na época, e você tem um sistema não exatamente geocêntrico, né, mas um sistema onde a Terra está muito próxima do centro. É um sistema pensado a partir da ideia dos números, números de esfera, dá um número perfeito que era conhecido como número 10, né? Então, se você pensar em uma cebola cortada, cada esferinha daquela concêntrica sendo a última esfera, a esfera chamada das estrelas fixas. Olha para o céu um pouquinho, que você vai ver no céu, você vai ter a impressão de que as estrelas estão fincadas no céu. Essa era a impressão tida pelos pitagóricos, né? Mas o modelo mais conhecido da Grécia, que sobreviveu há muito tempo, um modelo muito, digamos, muito bem articulado no que diz respeito à observação, é o modelo de Aristóteles, né? Um modelo geocêntrico, um modelo com a Terra no centro e todos os outros astros girando no seu entorno, né? Mas veja, olha, já existia concorrência para Aristóteles. A gente tem alguns registros, né? Não tem um livro específico, mas tem registro que existia um concorrente ao sistema aristotélico, que era o sistema de Aristarco de Samos, né? Que era um sistema meio heliostático, que tinha uma ideia do Sol no centro. Então a ideia de Aristóteles era mais plausível, digamos assim, as observações, né, nesse sentido, davam força à ideia de que tudo que a gente vê se move. Aliás, se você olhar para o céu, você vê o quê? Você vê o Sol se movendo, você vê a Lua se movendo, você vê os astros que são possíveis de enxergarmos a olho nu se movendo. Você tem a sensação de que estamos no centro. Então Aristóteles tinha um sistema robusto, né, um sistema heliocêntrico, muito bem explicado, e que a observação ajudava, né, a observação de cada um, né, fortalecia esse tipo de sistema. Foi um sistema que perdurou por muito tempo. Ao longo da história foi ensinado nas primeiras universidades, mas sofreu alguns acréscimos, né? E olha, um dos acréscimos mais conhecidos no sistema aristotélico é o acréscimo feito por Ptolomeu, né? Na Biblioteca de Alexandria, onde você tinha alguns registros sobre isso, num livro chamado Almagesto, né? Ptolomeu faz alguns acréscimos tentando
explicar algumas coisas que começavam a se tornar problemáticas dentro deste paradigma, que era o paradigma aristotélico. Uma delas era a observação, né, você está vendo aí na tela, dos planetas mais externos, em que você ora observava o planeta na frente, ora você observa o planeta atrás, né? E isso faz com que dá a impressão que o planeta está fazendo um zigue-zague no céu, né? E Ptolomeu resolveu isso criando a ideia do epiciclo, que era uma voltinha que esse planeta dava entre um ponto de referência na sua órbita maior, que era chamada de deferente, né? E veja aí, ó, a Terra não estava exatamente no centro, aí ele tirou um pouquinho lá do centro e tem um centro do diferente, né? Isso a gente vai entender melhor depois com Kepler, né? Vou fazer um outro vídeo sobre isso, porque as órbitas não são circulares, são elípticas. Então essa ideia de a Terra estar um pouquinho fora, para aí você mantém o círculo por conta disso, né? É justamente por conta da órbita ser elíptica. Bom, mas enfim, é neste contexto, sistema aristotélico ptolomaico, né, que o livro de Galileu acaba aparecendo, né? Bom, no contexto da época você tinha também um pouco antes, aí uns 100 anos antes aproximadamente de Galileu, um pouco menos do que isso, um livro chamado Revoluções dos Orbes Celestes, né? Um livro escrito por um padre polonês chamado Nicolau Copérnico, né? Ele escreveu Revolução dos Orbes Celestes, ele escreveu o Commentarium, né? Que é um outro livro que dá sustentação, como uma forma de hipótese, a um sistema em que o Sol estaria no centro e todos os outros astros no seu entorno, e a gente deixava de usar essa matemática sofisticada, que era a matemática do epiciclo, do diferente, porque eles começaram a crescer muito para poder explicar e deixar o sistema de acordo com as observações do céu. Então Galileu leu este livro. Aliás, o livro de Nicolau Copérnico é conhecido como um livro que quase ninguém leu, o Revolução dos Orbes Celestes. É um livro bem geométrico, bem denso, né? Galileu possivelmente leu este livro e aí ele foi buscar algumas inspirações. E veja, né? O Siderius Núncio, Mensageiro das Estrelas, né? Um livro escrito em 1610. Galileu aí já era professor de astronomia, já ensinava os sistemas planetários na universidade, mas ele estava convencido de alguma maneira de que poderia fazer mais sentido o sistema copernicano. No entanto, ele não tinha prova, né? Aliás, o contexto todo da prisão de Galileu a gente vai deixar para um vídeo. Na sequência faremos um vídeo sobre isso. Vamos falar hoje especificamente sobre o Siderius Núncio, né, o Mensageiro das Estrelas. Este livro ele escreveu por volta de fevereiro de 1610. E neste contexto, quando a gente lê o livro, né, ele tem aspectos extremamente interessantes, apesar de ser um livro muito pequeno, né? O Diálogo é o livro mais conhecido dele, é um livro mais denso, que a gente deixa para um outro vídeo. Mas olha, eu queria destacar neste livro um primeiro aspecto, que é um aspecto que eu vou chamar de físico-tecnológico, né? Que é o aspecto associado à criação dos telescópios. Está entrando na tela para você um trecho do original, dá uma olhada aí, eu vou ler com vocês. Este trecho é da página 153, né? Você está vendo o texto aí na tela e Galileu vai dizer o seguinte, olha, é bem logo no começo do livro, ele vai falar assim: inicialmente, preparei um tubo de chumbo em cujas extremidades ajustei duas lentes de vidro, ambas planas numa face, sendo uma delas convexa na outra face e a outra côncava. Uma convexa, outra côncava, né? Aproximando o meu olho da lente côncava, observei os objetos bastante maiores e mais próximos. Na verdade, surgiram 3 vezes mais próximos e 9 vezes maiores do que quando vistos a olho nu. Construí depois um outro instrumento mais exato que apresentava os objetos 60 vezes maiores. Finalmente, sem poupar qualquer trabalho ou dinheiro, foi-me possível construir um instrumento tão excelente que as coisas com ele vistas apareciam quase 1000 vezes maiores e mais de 30 vezes mais próximas
do que as observadas apenas com as faculdades naturais. Veja aí, ó, o Galileu está falando conosco, né, da luneta galileana. E olha só, a luneta galileana, Galileu, ele acredita que ele tomou contato, ele fala um pouco disso, numa feira, né, de instrumentos, tal, belga, né? Quem diga que ele cita como belga aqui, mas Bélgica, Holanda, era uma feira mais na Holanda, naquela região ali. E ele tomou contato com o encarte, né, um tubo que tinha duas lentes colocadas nas suas pontas. Né? Galileu procurou muita gente, na época a ótica tinha um certo desenvolvimento já, procurou alguns óticos, ninguém conseguia fazer, ele mesmo fez, construiu as suas lentes, e aí você viu no texto que ao longo do tempo ele vai crescendo a observação. É um instrumento tecnológico, é um aumento da sua faculdade natural, como ele diz, né? Do nosso principal sentido, que é o sentido da visão, né? Então, com o instrumento a gente passa a enxergar coisas que antes não víamos, né? E ele pega esse instrumento e aponta para o céu. Então tem uma questão tecnológica, porque esse instrumento acaba impulsionando o desenvolvimento. Se a gente pegar da luneta galileana, depois temos o telescópio, temos a luneta astronômica, o telescópio refletor newtoniano, até chegar nos telescópios de alta precisão que nós temos hoje, né? Há de se pensar que os microscópios, né, de certa maneira, pode ser uma luneta invertida, também talvez pegaram carona nesse desenvolvimento, e a luneta apontando para o mundo macroscópico, o microscópio apontando para o mundo microscópico, né? Possibilitar um entendimento muito mais profundo da natureza. Então, o aspecto físico por conta dele ter usado conhecimento de ótica, tecnológico porque ele aplicou e desenvolveu um dispositivo para isso. Extremamente importante, e é neste livro Mensageiro das Estrelas que Galileu faz isso. Na sequência eu quero destacar um outro aspecto, que é o aspecto artístico, né? Já deve ter entrado para você na tela aí, né? O que você está vendo aí é um desenho feito por Galileu, um desenho que ele fez da Lua. Uma das primeiras coisas que ele fez foi pegar o telescópio, né, e apontar para a Lua, né? Apontando para a Lua, eu gostaria de destacar isso que está aí, ó. Do seu exame, muitas vezes repetido, deduzimos que podemos discernir com certeza que a superfície da Lua não é perfeitamente polida, uniforme e exatamente esférica, como um exército de filósofos acreditou, acerca dela e de outros corpos celestes, mas é pelo contrário desigual, acidentada, constituída por cavidades e protuberâncias, como a face da própria Terra, que está marcada aqui e acolá por cadeias de montanhas e profundezas de vale. As aparências a partir das quais isto se pode deduzir são as seguintes. E ele vai aí na sequência do livro, né? Ele vai falar a observação de cada dia dele, mas eu gostaria de destacar, ó, veja pessoal, que ele vai fazer uma crítica, ele não citou aí, mas a todas as ideias anteriores sobre a Lua, ideias baseadas principalmente na figura de Aristóteles, né? Que entendia a circunferência, a esfera, como sendo a perfeição geométrica, e a Lua perfeitamente lisa. É o primeiro indício, é o primeiro olhar sobre um aspecto em que a Galileu podia estar errado. Se ele estava errado nisso, ele podia estar errado em muitas outras coisas, né? O aspecto artístico, tá? Você viu o desenho, a preocupação de Galileu em desenhar, a preocupação que ele teve em detalhar as crateras com uma riqueza de detalhes à mão, né? Utilizando o desenho como instrumento da ciência. Isso foi muito comum. Da Vinci, se a gente pensar anos, 100, 200 anos antes, já fez isso, já fazia isso talvez 150 anos mais ou menos antes, né? 200 anos é muito, né? Leonardo da Vinci desenhava os desenhos de Leonardo, né? Dos cadáveres, são desenhos extremamente importantes para a anatomia, é pouco falado, mas são desenhos extremamente importantes. Teremos vídeos de Leonardo da Vinci nesse canal um pouco mais adiante, falaremos dele também, mas nosso foco agora é Galileu. Ele usa o desenho, usa a questão artística. E ó,
tá aí na tela para você outras coisas que ele fez. Você deve estar vendo aí, ó. Desenhou as estrelas, observou as Pleiades, observou Órion. Ele fez observações e desenhos no livro artístico para poder entender o que ele estava... e para que as pessoas também pudessem compreender o que ele queria explicar sobre essas observações, ok? Então, olha, outro aspecto que é fundamental neste livro, que eu chamei aqui de aspecto filosófico, astronômico, mas também filosófico, epistemológico, que vai questionar todo o paradigma, toda a ideia aristotélica, que é a observação que Galileu faz do planeta Júpiter. Deve ter entrado para você na tela aí um desenho, esse desenho que você está vendo aí, desenho feito por Galileu, né? Utilizando o desenho como a referência para poder explicar, e a gente vai detalhar um trecho aí extremamente interessante, né? E ele fala assim, ó: assim então, no 7º dia de janeiro do presente ano de 1610, na primeira hora da noite, quando eu examinava os astros do céu através da luneta, Júpiter mostrou-se e, como me tinha munido de um instrumento excelente, vi o que não tinha acontecido antes devido à fraqueza do outro instrumento, que 3 pequenas estrelas estavam perto dele. Pequenas, mas muito brilhantes. Embora achasse que eram do número das estrelas fixas, apesar de tudo intrigavam-me, pois pareciam estar dispostas exatamente ao longo de uma linha reta, paralela e eclíptica, a ser mais brilhante do que as outras da mesma grandeza. A sua disposição entre si em relação a Júpiter era a seguinte, e você está vendo aí na tela como elas estavam dispostas. O círculo maior é o planeta Júpiter, né? E você está vendo isso que eles chamam no primeiro momento de estrelinhas. Bom, mas veja, essas estrelas, logo depois ele vai perceber que não são estrelas, são luas, e não são 3, são 4, né? Então você tem luas no entorno de Júpiter, né? São as conhecidas luas galileanas, né? Por que esse aspecto eu chamei de aspecto astronômico? É óbvio, ele está fazendo uma observação astronômica, mas porque é um aspecto epistemológico, um aspecto filosófico, porque esse era o elemento que faltava para ele poder questionar de vez o geocentrismo aristotélico ptolomaico, né? Ele colocar em xeque toda a ideia de Aristóteles. Isso para ele servia de prova. Se tinha estrelas girando em torno de Júpiter, nem tudo girava em torno da Terra. Copérnico podia estar certo. Então, filosoficamente, ele vai questionar todo o aparato aristotélico a partir dessas observações de Júpiter, que são extremamente importantes. Você deve estar vendo na tela aí agora as luas galileanas, né? Numa foto já um pouco mais recente aí, né? Depois do ano 2000, feito pela Apollo, né? No site você consegue ver isso. Você tem aí Ganimedes, Calisto, Europa e Io. São as 4 luas galileanas. Olha, vale dizer que ele queria colocar o nome dos Médicis, né, da família Médici, uma família muito rica da época, nessas luas, em troca de subsídio, troca de dinheiro, para ele pudesse aplicar na pesquisa dele, né? Acho que isso aconteceu por um momento, ele conseguiu esse subsídio da família Médici. Mas, no aspecto filosófico, elas são extremamente importantes, porque a partir daí se dá origem ao livro Diálogos e todo um questionamento que Galileu vai fazer, discutindo, protegendo, argumentando e defendendo o sistema copernicano que levou ele ao Tribunal da Santa Inquisição. Então, olha, um outro aspecto extremamente importante é o aspecto jornalístico, é o último aspecto que a gente quer tratar em torno deste livro. Já entrou para você aí na tela o trecho e a gente vai retratar para você como que Galileu aborda essa questão, né? Você está vendo aí na página 205, ele vai falar assim: temos, além disso, um excelente e esplêndido argumento para eliminar os escrúpulos daqueles que, embora admitindo tranquilamente a revolução dos planetas em torno do Sol no sistema copernicano, ficam tão perturbados pela circulação de uma única lua em torno da Terra, enquanto as duas juntas completam um orbe anual em torno do Sol, que concluem
que esta constituição do universo deve ser recusada como impossível. Pois aqui temos não apenas um planeta revolvendo em torno de outro, enquanto ambos se deslocam ao longo de um grande círculo em torno do Sol, mas os nossos sentidos mostram-nos 4 estrelas vagueantes em torno de Júpiter, à semelhança da Lua em torno da Terra, ao mesmo tempo que todas elas, com Júpiter, percorrem um grande orbe em torno do Sol no intervalo de 12 anos. E ele conclui, né? A falta de tempo impede-me de prosseguir este assunto. O honesto leitor pode esperar em breve mais sobre estes temas, né? E ele vai finalizar o livro aí. Então veja, esta parte ele faz uma defesa clara de que Júpiter está em torno do Sol, de que a Terra também está em torno do Sol. Esse Júpiter que tem aí 4 luas ou 4 estrelas vagueantes, ele usou essa expressão, né? E tem um período de 12 anos, veja a precisão, né? O conhecimento que ele já tinha do período de Júpiter, né? Ele está discutindo e está argumentando, né? E neste argumento ele mostra a defesa do sistema copernicano, né? Então são aspectos extremamente interessantes, 4 aspectos do Mensageiro das Estrelas: aspectos físicos, tecnológicos, aspectos artísticos, aspectos filosóficos, astronômicos, aspectos jornalísticos de quem se preocupa em divulgar a ciência. E Galileu era um grande divulgador de ciência, como nós queremos fazer nesse canal aqui, divulgar ciência para todos. É isso, pessoal. Fica com a gente, deixa seu like, se inscreve no canal, tem vídeo entrando aí. Até a próxima, um grande abraço, tchau, tchau.